Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro se aproximou e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Seria tão bom se a história terminasse aqui. Mas, a Bíblia diz, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com o seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial. E cada um de vocês, se cada um que está aqui nesse auditório ou assistindo pela internet, não perdoar de coração o seu irmão. Nós estamos em uma série que chama Setembro Amarelo. Todo mês de setembro existe uma atenção dada a alguma coisa que é pandêmica. Dezenas de pessoas tiram a própria vida diariamente. Muitos acidentes que você vê na TV, muitos acidentes, principalmente de carro, que são acidentes frontais. Aquilo não é um acidente, aquilo foi um suicídio doloso, com extrema intenção de matar. E eu acompanho pessoas que passam por problemas com depressão, e geralmente isso é um resultado de depressão. Agora, quem aqui nunca passou por um momento de depressão? Quem aqui talvez hoje não passou por um momento de depressão, de diminuição da pressão? Aquilo que pressiona, aquilo que impulsiona. Muitas vezes no ano, às vezes na semana, eu lido com depressão e não é tão ruim assim. Jesus teve momentos difíceis na vida que ele questionou, que ele se sentiu sozinho, que ele se sentiu abandonado até pelo próprio Pai. Mas o problema é quando a depressão dá vazão a uma opressão. E quando uma opressão dá vazão a uma possessão, aí uma pessoa tira a própria vida. Talvez hoje você não se preocupa muito com alguém que esteja reclamando ao seu lado, mas pode ser alguém que hoje esteja vivendo um momento depressivo, que daqui a pouco se torna opressivo, e logo em seguida vai ser alguma coisa possessivo, e o diabo veio para matar, é uma das faculdades dele. E essa geração é uma geração muito frágil, é uma geração que não foi preparada para enfrentar desafios, porque quando eu era criança, se eu apanhasse na escola, a mamãe dizia que eu apanharia em casa de novo, se eu apanhasse na escola. Eu tinha que ser forte o suficiente para aprender a me proteger. Ela dizia: você não tem que machucar ninguém, mas você tem que estar pronto a se defender. Você tem que ser forte. Você precisa de segurar, porque a vida tem pressões, a vida é difícil. Na maioria das vezes, talvez seus pais não te avisaram. E hoje qualquer coisa, o sinal do Wi-Fi cai, as pessoas elas já entram em desespero.
E aqui nós temos um texto emblemático. Eu sou fascinado por felinos. Na minha sala tem uma pantera negra, e eu estava cotadíssimo para substituir o ator do Pantera Negra. Você que ri duvida, eu sei. Mas eu estava um pouco acima do peso, eu corri anteontem e ontem, mas eu fui reprovado no teste. Mas eu amo felinos. E uma das coisas que eu gosto dos felinos é do comportamento deles, sabe, impositivos. E quando eles vão caçar, você pode pesquisar isso, eles sempre atacam a sua presa no pescoço. Eles sempre vão buscar esta região da sua presa. Por que eles fazem isso? Por causa de um instinto? Ou por causa de uma inteligência animal? Ou por causa de uma dica que Adão deu para eles? Eu sei lá. A questão é que eles sempre vão no pescoço, por quê? Aquilo causa uma interrupção no fluxo de oxigênio. Preste atenção no que eu vou te ensinar. Aquilo causa uma interrupção no fluxo do oxigênio. A Bíblia diz que só quem vive pode louvar ao Senhor. Só quem respira pode louvar ao Senhor. Se sua oxigenação é comprometida, você não é capaz de louvar ao Senhor. A Bíblia diz que só os vivos, só quem está vivo pode louvar ao Senhor. Mas existem pessoas que perderam o fôlego, perderam o ar, porque elas se sentem pressionadas nesta região. E o que eu aprendi pesquisando isso é o que mata não é a falta do que está do lado de fora. Não é a falta do H, como que chama o negócio? Do oxigênio, eu não sei agora. É isso mesmo que você falou aí. Não é a necessidade do oxigênio que está fora, mas é a presença do que está dentro. O que te mata não é a falta do que está fora, é a presença do que está dentro. Aquilo que você devia jogar para fora, que seu organismo não precisa, é o que vai matá-lo. E muitas vezes isso acontece conosco. E foi exatamente esta figura que aconteceu aqui no texto, de um homem que chega perto do seu rei, do seu dono, do seu senhor, e o seu senhor diz para ele: cara, você está me devendo uma grande quantia, você tem uma dívida enorme comigo, e eu quero fazer esse acerto agora, paga-me tudo. Ele disse: eu não tenho como pagar. E ele comprometeu o passado, que era a sua esposa, ele comprometeu o presente, que era seus bens, ele comprometeu o seu futuro, que era seus filhos. Porque todos seriam vendidos para que a dívida fosse paga. E a Bíblia diz que aquele homem se ajoelhou e ele pediu: tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquele homem recebeu compaixão, recebeu misericórdia, como nós, como você, como eu. E a Bíblia diz que ele saiu e logo em seguida, não foi nem no próximo episódio da série, foi exatamente no mesmo. Não passaram-se muitos dias, nem muitas semanas. Foi exatamente quando terminou o culto. Foi exatamente depois que você saiu da célula. Ele encontra com um conservo dele, que devia a ele pouquíssimos denários. E a Bíblia diz que aquele homem fez exatamente como um felino faz. Ele voou e asfixiou o seu conservo. E isso Jesus estava nos ensinando, que nós seríamos medidos da mesma forma que nós medimos. Por que eu estou falando disso? Porque existe aqui o princípio do perdão e do não perdão. Talvez você esteja vivendo depressão, talvez você esteja em dias difíceis da sua vida, porque você não ainda foi liberto de pessoas ou situações que em algum momento te feriram e te machucaram. Este homem acaba de ser perdoado de uma dívida enorme, mas agora ele vai no pescoço de alguém e ele demonstra que ele não merecia ser perdoado de uma dívida gigante se ele não estava capaz de perdoar uma dívida pequena. E muito dessa carga que nós carregamos, muito desse fardo que nós carregamos, que compromete o nosso passado e o nosso futuro, por causa do que carregamos no nosso presente, chamado não perdão, chamado ódio, chamado indiferença, é o que faz com que você entre num quadro depressivo. É você carregar um fardo que não é seu, é você carregar um lixo que alguém deixou dentro de você. E essa lição é tão significativa porque em outro momento, um outro apóstolo escreve que o irmão Pedro pediu Jesus para aumentar a fé dele, porque ele não tinha fé o suficiente para perdoar ofensas desta
magnitude, porque quem matasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes 7. Mas ele estava pondo um padrão aqui de alguém que tinha feito uma coisa terrível, de alguém que tinha feito uma coisa muito má e talvez merecesse um castigo, merecesse a morte. Mas agora não, Jesus está falando, olha, você não fez nada, e se alguém fizer alguma coisa contra você, você não tem que perdoar somente 7 vezes, você tem que fazer isso 70 vezes 7 ao dia. É muita coisa. E Jesus não está falando aqui de dívida, Jesus está falando de ofensa. São duas coisas muito diferentes. Porque se alguém tem uma dívida com você e essa pessoa não paga, você só não vai fazer o empréstimo novamente. Mas ofensa é totalmente diferente. Ofensa é um contexto de que você tem uma ferida que alguém fez e muitas vezes a mesma pessoa que te feriu volta lá e toca na mesma ferida. E ela faz isso 7 vezes ao dia. E geralmente isso acontece no ambiente familiar, no ambiente do casamento, no ambiente da célula, no ambiente do trabalho, onde tem 2 ou 3 reunidos. Qualquer coisa pode acontecer, qualquer ofensa pode acontecer. Jesus fez promessas incríveis, irmãos, e nós amamos confessar as promessas de Jesus. Ele disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A igreja aplaude, mas uma das promessas que nós não prestamos atenção é que ele disse, é impossível que as ofensas não aconteçam. Eu estou garantindo para vocês que vocês serão ofendidos. Vocês serão ofendidos. Jesus fez uma promessa. Por isso alguém disse, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, nos ajuda. Aí ele conta uma parábola, ele conta uma história. Ele diz, vocês precisam aprender a perdoar. O que é perdoar? Perdoar é basicamente perder no ar. Perdoar é perder no ar. Porque se é impossível que as ofensas venham, principalmente se você é uma pessoa exposta, principalmente se você está amadurecendo, se você está ganhando um lugar de posição na vida, se você está desenvolvendo em algum aspecto social, espiritual, emocional, socioeconômico, seja o que seja, você vai lidar com ofensas. E nós não aprendemos a lidar com ofensas. Esta é a geração mais ofendida que existe. Esta é a geração que se sente mais ofendida. E quanto mais ofendido, mais fácil você vai ser ofendido. Quanto mais ofendidos, mais propício à ofensa nós estaremos. Porque muitas vezes a pessoa que nos ofendeu uma vez, só de olhar para ela nós já nos ofendemos de novo. Você quer saber se você precisa perdoar alguém? Se essa pessoa entrar num ambiente e isso roubar a sua paz, é porque você pratica o não perdão. A Bíblia diz que quem é muito é dado, muito vai ser cobrado. O não perdão traz o auto-engano de que você é empoderado porque alguém te feriu. Toda vez que você culpa alguém pela realidade que você está vivendo, você está dizendo que só aquela pessoa pode te libertar desta realidade que você está vivendo. Por isso, a culpa não é desculpa. Por isso, a culpa não justifica. Por isso, a culpa é sua e você coloca em quem você quiser. Eu não vim aqui te afrontar, eu vim te confrontar, porque num ambiente como este, eu estaria aqui te dando uma palavra de encorajamento, massageando a sua alma, massageando o seu ego, dizendo, dó, por quê? Isso é coisa do diabo, isso é coisa do Satanás. Não, a chave está nas suas mãos, o poder está com você exatamente agora de let it go, ou de segurar isso. Você pode deixar isso embora, ou você pode segurar isso e guardar, você pode conter isso até quando você quiser. Porque tudo que Jesus tinha que fazer, Ele fez. Agora está na hora de nós fazermos aquilo que nós devemos fazer. E é incompatível com alguém que um dia disse, Jesus é o Senhor da minha vida, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, que lida com não perdão, que diz eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Porque nós acabamos de orar, Pai, perdoa-nos, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo quem me deve. Perdoar, irmão, não se trata do outro, se trata de você mesmo. O perdão não trata da outra pessoa, ele trata de você mesmo. É como você tirar o lixo que alguém deixou dentro de você. Ah, pastor, você está falando isso porque não foi você que sofreu o que eu sofri. Querida, a Bíblia diz que quem subirá no monte do Senhor, quem vai ter experiências incríveis com o Senhor? Quem tem mãos limpas e coração puro. Muitos cristãos ostentam suas mãos limpas, mas quando Deus vê o coração, estão com corações impuros.
porque você tem dificuldade de perdoar. Eu estou falando isso aqui de todo o meu coração para você, porque é algo que eu tenho praticado violentamente. É a prática de perdoar, porque é inevitável que as ofensas não venham. A gente precisa entender que o perdão, ele não é oportunista, ele é oportuno. Não é quando você desejar, quando você quiser. Muitos falam, eu estou no processo, eu estou tentando. Não, o perdão não é oportunista, ele é oportuno. E esta é a hora de você dizer, eu perdoo em nome de Jesus, eu libero perdão em nome de Jesus, porque este é o tempo oportuno, este é o tempo, este é o momento. Você não pode ser alguém oportunista que um dia diz assim, uma hora eu vou conseguir, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou perdoar. Você não é um cristão de verdade se você não perder isso no ar, se você não deixar isso embora. E quantas pessoas estão vivendo uma vida aprisionada, estão vivendo padrões de relacionamentos com bloqueios, porque eles não perderam no ar. E talvez seja a decisão mais difícil que você tem que tomar esses dias, no Setembro Amarelo. A atitude mais difícil de tomar no reino de Deus. Por isso algumas pessoas não rompem. Por isso algumas pessoas não rompem na vida, não prosperam, porque tudo está ligado ao que você carrega dentro de você. João disse a Gaio, eu espero que você prospere, eu espero que você tenha saúde, eu espero que tudo te vá bem, no mesmo padrão que a sua alma vai bem. Olha o que ele diz, ele conecta a questão de prosperidade material a uma prosperidade emocional. Ele conecta uma questão de você romper outside, do lado de fora, de acordo com a sua qualidade inside, do lado de dentro. Mas o que nós vemos hoje são pessoas amarguradas, nervosas, bravas, raivosas, ofendidas. Uma vez por mês você fica para baixo. Uma vez por semana você fica down. Uma vez por mês você não quer mais nada da vida, você quer desviar, você quer ir embora, você quer mudar de cidade. Uma vez por mês, porque você não está sabendo lidar bem com o não perdão. Isso não é um sentimento, irmãos. Isso não é uma emoção, é uma decisão. O apóstolo Paulo, ele diz, em um dos momentos mais dramáticos da sua vida, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Obviamente ele estava falando do pecado, mas naqueles dias, eles tinham uma modalidade de penalização muito terrível, que era amarrar um cadáver junto ao corpo do presidiário. Era um calabouço terrível, um lugar escuro, não tinha iluminação, e eles ficavam presos numa posição muito ruim, constrangedora, mas o pior de tudo era que tinha um defunto ali. Se você nunca teve um defunto perto de você, de 8 dias principalmente, você não sabe o mau cheiro que isso pode causar. Você nunca sentiu um odor tão ruim quanto de um defunto em decomposição. Ou melhor, talvez seja este cheiro que você esteja sentindo quando você matou alguém dentro de você. Isso é um corpo de morte que você tem carregado. Por isso ele disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar deste cadáver? No caso do apóstolo Paulo eram os soldados, mas no seu caso é você mesmo, que você tem que tirar isso para fora, dizendo, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus. Perdoa-me, Senhor, no mesmo padrão e no mesmo nível que eu perdoo, porque só você sente este mau cheiro, só você sente este odor terrível, porque esta pessoa, este alguém, o abusador da infância, o violento marido, seja quem for, talvez a pessoa já até morreu e você não consegue liberá-la, e a pessoa já morreu, a pessoa está morta fisicamente, literalmente, não apenas subjetivamente dentro de você, mas ela está morta fisicamente e você não consegue liberá-la. Por isso você trata mal as pessoas que estão vivas do seu lado, literalmente, um relacionamento antigo que te feriu, que te ofendeu, hoje você machuca. É muito perigoso o não perdão, porque você faz de vítima,
você passa a ser o causador da dor. De presa você passa a ser predador. De cristão você passa a ser um não cristão. De anjo você passa a ser um demônio. Queridos, precisa de um batismo de humildade no nosso coração. Precisa de um batismo de humanidade no nosso coração, porque todas as vezes que nós olhamos para alguém, a única parte do rosto que reflete, ou a única parte do corpo que reflete do ser humano são os olhos. E se você não é capaz de se enxergar no outro, você vai ser incapaz de perdoar o outro, porque nós acabamos de sermos ou de ser perdoados. Exatamente agora. Este homem acabou de ser perdoado. Ele acabou de ter o passado dele livre, ele acabou de ter o presente dele liberado, ele acabou de ter o futuro dele liberado, porque a esposa falava do passado. Quantas histórias daquele casamento tinha? Ele tinha bens, ele tinha uma vida para desfrutar, uma casa, uma mansão, um casebre que seja, mas ele tinha um bem naquele momento, ele tinha filhos que representavam o futuro, e ele acabara de ser liberado. Hoje mesmo você foi perdoado, agora mesmo eu fui perdoado, ontem mesmo nós fomos perdoados, todos os dias nós somos perdoados, irmãos, toda hora nós somos perdoados, mas quando se trata do outro, não é bem assim não. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que fizeram contra mim, você não sabe. Você está prestes a se transformar no predador e deixar de ser presa por causa do não perdão. E nesta noite existem filhos aqui que precisam de liberar perdão para os pais. Existem pais que precisam de liberar perdão para os filhos. Existem irmãos que precisam liberar perdão para irmãos. Existem liderados que precisam liberar perdão para seus líderes. Porque o vitimismo não te empodera nada. O que fizeram contra você não te empodera, sabia? Eu costumo dizer, irmãos, que no reino não é assim. O mais forte pede perdão, mas o mais poderoso perdoa. O mais forte pede perdão. E não é muito difícil pedir perdão. Agora, perdoar é para os poderosos. É diferente. Quem vence a batalha é quem pediu perdão. Mas a guerra é quem perdoou que vence. E você não pode se conter vencendo batalhas todos os dias. Você precisa de vencer a guerra. Existem corações aqui cheios de guerra. Vou falar sobre isso nos próximos cultos, mas o Salmo 23, o salmista diz numa revelação pessoal com Deus, do que Deus significava para ele, ele disse: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará, o Senhor nunca vai estar ausente de mim. Ele diz de uma forma tão bonita e romântica, que o Senhor me faz deitar em verdes pastos, e o Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu poderia pregar só sobre os pastos verdes e as águas calmas. Existem pessoas que não concebem na sua mente um ambiente de pastos verdejantes. Por que Deus plantou um jardim no meio de uma floresta para colocar uma família dentro? Porque é um ambiente propício para você ser feliz. Mas você prefere um ambiente de espinhos, um ambiente de contenda, de confusão, de revenge, de revanchismo. Irmãos, isso acontece em todos os ambientes. Só precisa de um casal para isso acontecer, para ver quem é mais forte. Aí começa a medir força e bater cabeça, e de repente um agarra no pescoço do outro, e quem conseguir sobreviver se declara vencedor. Mas vencedor é quem venceu a dor. Vencedor não é quem humilhou o outro. Vencedor foi quem foi capaz de vencer a dor e amar como se nunca tivesse sido ferido. Nós precisamos aprender a amar. Não falta quarta não, porque eu vou pregar exatamente sobre isso. Nós precisamos aprender a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso perdoar? Porque isso me faz avançar sem o peso da mágoa. Quando eu perdoo, eu consigo ir muito mais rápido, porque eu não tenho o peso da mágoa. Talvez você não esteja assim, mas eu conheço muitas pessoas que estão profundamente magoadas. Eu estou profundamente magoado.
E a mágoa é um peso terrível que você carrega ao longo ou nesta longa estrada da vida. Então, para o seu processo ser mais rápido rumo ao seu destino, perdoe, querido. Perdoe. Você perdoa porque você não vai se tornar igual à pessoa que te feriu. Porque geralmente o abusador foi abusado. Geralmente é assim. Geralmente o que grita foi gritado. Geralmente o que bate apanhou. Geralmente o que ofende foi ofendido na mesma área que ofende. É assim. E nós repetimos porque nós nos modelamos naquela pessoa, que nós trazemos elas como sombra. É exatamente esta impressão que eu tenho. É como alguém que se transforma na nossa sombra. E onde você vai, você carrega aquela sombra de alguém que você olha e a pessoa está. Você anda e a pessoa está. Você consegue enxergá-la. Talvez você não percebeu, mas tem uma sombra sua. Por todo o dia, praticamente, onde tem luz, a sombra vai aparecer. Só quando você está num ambiente de penumbra ou de trevas que a sombra não vai aparecer. Mas isso já é o final da linha. Eu estou falando para pessoas que estão lidando com um momento difícil, estão com áreas da vida aprisionadas e o louvor não resolveu. O fato de você vir à igreja não resolve, você já frequenta a igreja há meses. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja há anos e elas não conseguiram romper ainda porque elas não estavam neste culto ouvindo esta mensagem que é: perdoe, perdoe. Está na hora de você tomar a decisão de perdoar. Está na hora de você soltar as armas, de você levantar as mãos e que as armas caem ao chão em nome de Jesus. Isso é amor, irmãos. Olha só o padrão de perdão que Jesus está nos dando aqui. Alguém tinha uma dívida gigante. Olha a sua dívida para com Deus. Ninguém nunca pecou contra você da forma que você, ou na proporção que você pecou contra Deus. Ninguém nunca falhou comigo na mesma intensidade que eu falho e falhei com Deus, mas eu recebi o perdão. Eu falei: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Aí eu desço as escadas e a primeira pessoa que me deve alguns denários, a primeira pessoa que falha comigo, eu vou no pescoço dela, no instinto selvagem, e eu quero que ela morra ou me pague. Muitas vezes uma dívida impagável, mas na maioria das vezes uma dívida insignificante. Muitas vezes é uma dívida impagável, mas na grande maioria das vezes é uma dívida insignificante. Eu estou gostando de ver o seu rosto assim, porque isso é um sinal que Deus está falando com você. Esse é o primeiro amém que eu ouço desde o início da mensagem. Porque muitos aqui carregam segredos no seu coração, carregam tristezas e angústias que você não pode contar para ninguém. Mas você perdoa para você entender que ainda que a memória te faça lembrar, a cicatriz vai te provar que você superou. Eu disse para alguém essa semana: no céu não são as medalhas que contam, irmão, são as cicatrizes. Jesus não chegou no céu com medalhas, Ele chegou no céu com cicatrizes. E as cicatrizes, elas estão preparando você para o destino favorável que Deus tem para a sua vida. As cicatrizes estão nos preparando para tomar posse de coisas que pessoas frágeis demais, pessoas de vidro, pessoas que são cheias de mimimi, nhenhenhê, ou pessoas que foram de fato violentadas. Eu não estou aqui menosprezando a sua dor, eu não estou minimizando aquilo que você sofreu, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para libertar os cativos. E eu estou aqui essa noite com a palavra profética de Deus para a sua vida, que portas e comportas estão se abrindo exatamente agora, porque você está jogando o lixo que alguém colocou dentro de você fora. Você está tirando cadáveres de dentro de você. Tem pessoas que carregam uma geração de cadáveres dentro dela. Aí você chega num ambiente de trabalho, você não consegue se relacionar. Você chega num novo relacionamento, você vê o antigo no novo. Você chega no seu presente e você traz o seu passado inteiro. Por isso você grita, por isso
você é agressivo, por isso você é ignorante, porque você trata as pessoas do presente como se fossem as pessoas do passado. Olha só, eu quero te dizer, querido, que Deus tem um futuro favorável para a sua vida, e é só você tomar uma decisão essa noite de perdoar, porque a sua cicatriz, ela vai te lembrar que isso não tem nada a ver com amnésia, porque perdoar não é esquecer, é você lembrar e não doer. E eu estou totalmente disposto a perder no ar. Isso vai quebrar cadeias e grilhões na sua vida. Isso vai fazer com que você não seja penalizado de uma forma rústica e drástica que este homem foi. A Bíblia diz que rapidinho a conversa chegou no ouvido do seu senhor e do rei. E ele mandou chamá-lo de novo. Ele disse: cara, eu não te perdoei de uma dívida gigante. Eu não te perdoei de uma dívida gigante. Por que você tem tanto ódio no seu coração? Sabe o que é ódio, irmãos? Ódio é o medo de que quem te feriu saia ileso em relação àquilo que te fez. Isso que é ódio. Ódio, write it down, escreva isso aí. Ódio é o medo de quem te feriu saia ileso, porque você acha injusto a pessoa te ferir tanto e conseguir romper na vida. Por isso que você não rompe. Você acha injusto a pessoa receber perdão de Deus. Por isso que você não se sente perdoado. Porque este homem aqui, depois de ter sido tão perdoado, eu e você, depois de termos sido tão perdoados, por que nós simplesmente não perdoamos? É só você dizer: eu perdoo. Eu perdoo. Respira fundo no seu lugar aí. Talvez você diz no seu coração: isso não tem perdão, pastor. Ou você diria: eu não consigo. Mas eu quero te dizer que você consegue sim. E o seu setembro, ele vai ser amarelo não por causa de uma campanha contra o suicídio, mas ele vai ser amarelo porque os seus IPs vão se tornar de fato amarelos. Deus está te fazendo ou forçando você a deitar em pastos verdejantes. E você talvez esteja achando estranho este momento de calmaria na sua vida, porque você não está acostumado com isso, você não está acostumado com um ambiente de paz, você não está acostumado com águas tranquilas, você não está acostumado com ambientes saudáveis. Mas a decisão da noite é que eu não sou um termômetro, eu não sou alguém que apenas denuncia a temperatura, eu sou alguém que define a temperatura, porque eu sou livre, eu sou liberto, eu sou perdoado, eu sou abençoado, eu sou inteligente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou filho de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Eu fui chamado para influenciar uma geração, e eu não vou ficar preso a pessoas que me feriram de forma nenhuma. Eu não vou ficar preso, e você também não precisa, querido. É só você voltar lá e dizer: obrigado, porque você me feriu. Muito obrigado, porque isso me promoveu. O diabo não sabia que quando ele estava jogando José naquele buraco, José cairia assentado num trono. Talvez você não saiba ou não sabia que rejeição é redireção. Talvez você não saiba que esta força que Deus está fazendo, entre aspas, contra você, é para que você obedeça e deite em pastos verdejantes. Existem pessoas que até hoje não estão prontas para um relacionamento verdejante, para uma igreja verdejante, para um ministério de música verdejante, para uma saúde financeira verdejante, e você se sabota porque você carrega mágoas e ofensas. E esta é uma das promessas que Jesus fez: vocês vão ser ofendidos. É impossível. Você pode ser legal, você pode ser um bom marido, você pode ser uma esposa incrível, você pode ser um cristão maravilhoso, você pode ser o melhor pastor de Belo Horizonte, você pode ser o melhor filho dos seus pais, mas é inevitável que as ofensas venham. Portanto, perdoe,
quantas vezes forem necessário. Perdoe quantas vezes forem necessário, porque o perdão não é sobre a pessoa que te feriu. O perdão é sobre você. E você precisa de ser liberta aqui essa noite. Alguém perguntou: pastor, na sua igreja tem culto de libertação? É claro que tem. E nós estamos exatamente agora num culto de libertação. Que se pois o Filho te liberta, verdadeiramente você é livre. Hoje é a primeira noite das suas melhores noites. Seu coração está sendo purificado aqui agora. Aquilo que estava preso, que estava te intoxicando, está saindo. Existem pessoas sendo liberadas exatamente agora, porque você estava contendo estas pessoas no seu coração, na sua mente. Estas sombras que te perseguiam não vão te perseguir mais, porque estas pessoas que te feriram, elas vão ficar para trás. Muitas delas fizeram um favor para você, porque se você não tivesse sido ferido, se você não tivesse sido afligido, você não seria essa pessoa forte, essa pessoa capaz de administrar tormentas, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito recebe, muito é pressionado. E se você quer viver grandiosas e preciosas promessas de Deus para a sua vida, se prepare para perdoar num nível altíssimo. Altíssimo e altíssimo. Olha Jesus na cruz, irmãos, perto de morrer, alguém olha para ele e fala assim: você não é Cristo nada não, você não é Jesus. Se você fosse mesmo, olha só, na hora que você está morrendo, parece que na hora que você está assim pior, ainda levanta um Satanás, ainda aparece alguém assim, sabe, para te perturbar, para tocar nas suas feridas. Ele estava sangrando, ele já tinha cravos nas mãos, nos pés, já tinha sido arrancado a sua barba, ele já tinha uma coroa de espinhos na cabeça e carregado uma cruz por quilômetros. Ainda chega alguém e diz: cara, você não vale absolutamente nada, você não é ninguém, você não presta, você não vale. Mas alguém do outro lado disse: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Por que eu disse isso, irmãos? E eu já acabei aqui. Porque pessoas ferem, mas pessoas também curam. Relacionamentos machucam, mas relacionamentos também curam. Talvez você tenha resistido pessoas, e por isso você não tem conseguido resistir o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo, e ele vai fugir de você. E você resiste pessoas, e você convive com o diabo do não perdão. Talvez o que falta para você é o que eu vou falar no próximo domingo. É humildade para perdoar. Porque a sua soberba de ser ferido te tornou uma pessoa tão dura, tão rígida, tão brava, que você se sente no direito de não perdão. Mas essa noite, na verdade esta semana, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, porque ele vai continuar falando no seu coração. O Espírito Santo vai continuar falando com você. Se você tem segurado o pescoço de alguém, libera. Se você tem asfixiado pessoas, libere. Porque seja o que for que essas pessoas fizeram, esta ofensa nunca vai ser maior do que a ofensa que você e eu causamos a Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. Você vai sair daqui mais forte essa noite. Profetizo sobre a sua vida. E eu vou repetir em nome de Jesus, que vai haver uma aceleração de milagres. Milagres que estavam contidos. Milagres que estavam travados e bloqueados. Cura. Eu conheço pessoas que tiveram problemas fisiológicos, porque a psicologia chama isso de somatização. Eles somatizaram a dor, porque você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Quarta, eu disse que existe um filtro entre o espírito e o corpo. Muitas coisas que são realidades espirituais e não são fisicamente, porque a sua alma estraga o processo. A sua alma ferida, a sua alma
machucada, sua alma com lepra, ela faz com que aquilo que é espiritual não se torne natural. E nós deveríamos ser naturalmente espirituais, irmãos. Nós deveríamos orar e os milagres acontecerem. Nós deveríamos ganhar almas para Jesus sem precisar abrir a nossa boca. Mas o que acontece? Nós somos a geração mais ferida de todos os tempos. A mais machucada. E se eu fosse o diabo, eu ia querer te ofender, principalmente na área que você mais se sente ofendido, para você viver dias ofendidos e uma vida ofendida, e isso bloquear todas as bênçãos grandiosas e preciosas que Deus tem para a sua vida. Mas graças a Deus, eu sou boca de Deus aqui essa noite. Eu quero te dizer que você está prestes a receber milagres em todas as áreas da sua vida. Você vai ser capaz de ouvir a voz de Deus que você não estava sendo capaz mais. Você vai ser capaz de falar aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Porque tudo que saía da sua boca era reclamação, murmuração, era um padrão de ofendido. Agora vai ser um padrão de perdoado. Agora vai ser um padrão de alguém que teve uma experiência com o rei, que devia uma grande quantia e foi perdoado. E quando você sair por aí, você sempre vai encontrar alguém que te deve alguma coisa, seja 10 denários, seja 300 denários, seja 30 moedas de prata, alguém vai te dever alguma coisa, seja seu marido, sua esposa, seus filhos, alguém vai te ofender hoje ainda, e você só vai perdoar 70 vezes 7, se for necessário. E o diabo não tem mais legalidade para te afligir. Ele é nombre de Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias. Você vai sair daqui liberto essa noite, porque esse peso que você veio para o culto com Ele vai ser tirado dos seus ombros em nome de Jesus. Tem uma promessa de Deus para a sua vida. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Para cada dia de dificuldade, Deus tem dupla prosperidade. Para cada dia de dificuldade, Deus tem 2 dias de alívio. Porque Deus está chamando um povo que está livre de andar por aí ofendido, que está livre de andar por aí falando mal das pessoas, reclamando do que as pessoas fizeram contra você. Eu descobri logo cedo na minha vida. Eu queria convidar você para ficar em pé, por favor. Eu descobri logo cedo na minha vida que não vale a pena levar desaforo para casa. Não vale a pena levar desaforo para casa. A sua casa não é lugar de você levar desaforo, sabia disso? A sua casa não é lugar de você levar desaforo. Não leve desaforo para casa. Pegue cada desaforo e coloque aos pés da cruz. Amém ou não, irmãos? Pegue cada desaforo e leve para a cruz. Não leve-os para casa, leve para a cruz. Não leve para casa mesmo, leve para a cruz, não guarde dentro de você, coloque aos pés de Jesus. Pastor, como que eu sei que eu perdoei? É quando você orar por aquela pessoa com compaixão. Porque aquele homem poderia ter dito: cara, eu acabei de ser perdoado de uma dívida enorme, por favor, sinta-se perdoado também. Eu te perdoo em nome do Rei. Eu te perdoo em nome de Jesus. Aquele homem podia abraçar aquele homem, ao invés de asfixiá-lo. Aquele homem podia agarrar ele e dizer: cara, vamos tomar uma Coca-Cola juntos, vamos fazer um churrasco, porque eu tenho uma boa notícia para te contar. O Rei me perdoou. O meu passado está guardado, o meu presente está protegido e o meu futuro não está comprometido, porque eu sou perdoado. Mas o que ele fez, irmãos? Ele não fez isso, mas você vai fazer, você vai perdoar, você é capaz de perdoar em nome de Jesus. Levante as 2 mãos aos céus, por favor, feche os seus olhos. Eu sei que existem pessoas aqui que estão profundamente feridos, com dores abertas, com o coração dilacerado. Irmãos, eu sei do que eu estou falando. Existem pessoas aqui essa noite que estão profundamente feridas, se sentindo abandonadas. Você foi ferido em áreas que você não pode nem compartilhar. Mas um dia Jesus te perdoou. E você também pode perdoar. Eu sei que é uma mensagem global. Mas tem pessoas aqui essa noite que precisam tomar uma decisão drástica, a ponto de você ser capaz de sair do seu lugar
e vir aqui à frente. Dizer para você mesmo, dizer para os anjos e para os demônios, porque o inferno está em pânico exatamente agora. Porque toda a legalidade que você dava para os demônios agirem em determinadas áreas da sua vida, eles vão perder exatamente agora. Eu vou repetir isso. Toda a legalidade, toda a permissão que você dava para o inferno atuar na sua casa, atuar na sua vida, atuar no seu relacionamento, você está bloqueando exatamente agora, dizendo: eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu não estou falando de ofensas simples do dia a dia, eu estou falando de coisas complexas da vida, coisas difíceis. Eu atendo pessoas que foram violentadas pelo próprio pai, eu atendo pessoas que foram violentadas por irmãos, eu atendo pessoas que têm filhos com parentes próximos e não podem contar, e essas pessoas aprenderam o segredo de perder no ar e seguir em frente, porque Deus tem coisas maravilhosas logo ali na frente te esperando. É só você tomar uma decisão essa noite de perdoar. Então, com as mãos levantadas aí no seu lugar, feche os seus olhos. Feche os seus olhos.